Bom dia, alunos do 7º ano ensino fundamental. Good morning, students from the 7th grade of middle school. Nós estamos aqui com a professora Antônia para a aula sobre o ciclo da água, língua inglesa. Good morning, teacher Antônia. Bom dia. Good morning, everybody. Bom dia, pessoal. My name is Antônia, nós já nos conhecemos, né? Então, vamos dar início à nossa aula. Para começar, na aula passada, eu informei que nós iríamos usar a apostila do aluno, o volume 2. Esse aqui, ó. Tá vendo? Essa green, essa verdinha aqui. Eu dei uma lidinha no chat depois da aula e vários alunos disseram que não tem a apostila. Essa apostila foi entregue na escola, acho que uns 25, 30 dias atrás. Se você não tem ela, liga na escola e verifica como que você faz para pegá-la. Caso tenha faltado, não tenha tido uma quantidade certa, né? Você pode entrar aí no Google, digitar, né, apostila do aluno, caderno do aluno, volume 2, né? Parte 1, aqui, que vai aparecer. E também no final da aula, eu coloquei um QR Code. Você dá um print na tela e depois você faz a leitura do código e baixa a apostila, tá certo? E também alunos falando assim, mas na apostila que eu tenho não tem inglês. Talvez você esteja com a parte errada. Inglês é a parte 1. E na parte de inglês nós temos português, inglês, artes e educação física, tá certo? Então, olhem bem se vocês estão com a apostila correta. Não é isso, professor? É isso mesmo. Professor Antônio, só avisando aí o pessoal que o chat está bloqueado porque os alunos não estão sabendo usar de forma apropriada, né? Então, muita gente está, quem ama Naruto, copia e cola. Gente, isso não é comunicação para aula, isso não é produtivo para a gente. Então, a gente vai deixar o chat trancado em alguns momentos e aí, na hora de interação, a gente abre novamente. Ok. Bem, então vou dar um minutinho aí para os alunos irem se arrumando e eu vou conversando com os professores, tá certo? Teachers, good morning, bom dia. Na semana passada, se eu não estou enganada, nós recebemos uma informação do Centro de Mídias e eu também recebi um e-mail da minha diretoria de ensino, do grupo que eu faço parte. Eles disseram que os nossos slides, esses que nós usamos aqui na aula, eles ficarão disponíveis na sede, tanto para os alunos como para os professores. Então, eles falaram que 2 dias antes da aula, o PPT vai ficar disponível. Você pode postar o PPT no Google Classroom ou usar partes dele que você achar que seja mais importante para a sua aula e trabalhar com esses alunos, ok? Eu acho que eles já se arrumaram aí, né? Acho que os alunos já estão organizados. E frisando novamente o que o professor Ed disse. O nosso chat vai ficar fechado. Nós recebemos a informação do Centro de Mídias que essa semana vai ficar fechado, porque eles estão fazendo uma adaptação por a questão da linguagem que estão usando no chat, né? E vamos procurar melhorar isso, né, gente? Foco que o nosso objetivo aqui não é copia e cola, é copia e estuda, né? Ok? Recadinho dado? Muito bem, let's start our class, vamos começar a nossa aula. Daqui a pouquinho, nós não lemos a habilidade. Sim, esquecemos da habilidade. Por favor, você poderia ler, teacher? Vamos lá, habilidades da aula de hoje. Selecionar em um texto a informação desejada com objetivo de leitura. Participar de troca de opiniões e informações sobre textos lidos na sala de aula ou em outros ambientes. Produzir textos diversos sobre fatos, acontecimentos e personalidades do passado, linha do tempo, timelines, biografias, verbetes, enciclopédias, blogs, entre outros. Construir repertório lexical relativo a verbos regulares e irregulares, formas do passado, preposições de tempo, in, on, at, conectores, and, but, because, then, so, before, after, entre outros. E as reading strategies são skimming and cognates. E lembrando, pessoal, que essa daqui são algumas das habilidades, tá? Essa habilidade que nós vamos trabalhar durante o bimestre todo, certo? E o nosso combinado, eu acho que na 6ª aula tem uma redaçãozinha para fazer. Então, tira print da tela e organiza o seu caderno. E antes do diretor colocar uma pergunta no flip lá na tela, eu vou explicar como eu quero que vocês respondam no chat. Vamos começar a melhorar aí essa nossa resposta, vamos usar o inglês. Então, aqui a minha pergunta. Pode colocar a pergunta na tela, diretor. What is a source? Enquanto eles te dão um print na tela. What is a source?
O que é a água é fonte de vida? Então, vocês irão responder de que forma? Vocês irão dar uma short answer, resposta curta, ok? Pode voltar, diretor. Como assim, ó? O water é o sujeito da pergunta e o is é o verbo. Então, na resposta curta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder o sujeito e o verbo na afirmativa. No caso aqui, o water é um substantivo. Eu posso trocar o water por it, tá? Então, vai ficar o quê? Yes, it, o verbo da pergunta, o verbo da resposta. Yes, it is. Eu acho que a água não é uma fonte de vida. Mas então vou colocar no. No, vou trocar o water por it, o is e o not. No, it is not. Ou, se eu quiser, o isn't. No, it isn't. Ok? Então, lá no chat, vocês irão responder. Vai ficar aí, não precisa, acho que tanto, né, de 1 minuto. Pouquinho menos de 1 minuto, né, Ed? Eles já estão respondendo. Já estão respondendo? Tá. Nossa, como o pessoal tá rápido aí. Então, acho que nem precisa de tempo, viu, diretor? Então, o que eles estão respondendo? Então, olha só. A Yasmin respondeu yes it is. A Maria Antônia também yes it is. O Enzo yes it is, mas não colocou a vírgula. A Katin colocou her from base of everything. Acho que ela tentou colocar aí algumas... Tentou montar a frase. Acho que ela quis dizer it's the base of everything, mas ela colocou her from base of everything. O Pablo colocou yes, no one survives without water. Colocou uma frase bem completa aí. Vamos usar só o básico, né, gente? Pra gente, né? E aí, o João Manuel, yes it is também. Maria, yes of course. Então, todo mundo está respondendo yes. Wonderful answers. Respostas maravilhosas. Agora, o diretor vai colocar aqui na tela uma estratégia de leitura chamada skimming. Pessoal, dá print e organiza o seu caderno bonitinho. Quando nós vamos fazer a leitura de um texto, nós começamos pelo skimming. O que é o skimming? É a leitura da imagem. A gente vai relacionar a imagem ao título. Né? Vamos fazer levantamento e depois a gente vai tentar descobrir qual é a ideia geral do texto. E tem a source, que é a fonte. A fonte, geralmente, ela fica embaixo do texto. Lá tem onde foi publicado, quando, qual o gênero do texto. Por que eu uso o skimming, teacher? Para quando eu for ler o meu texto, eu já saber qual é o assunto. E isso me ajuda muito. Então, agora, nós temos um textinho, tá certo? Esse texto, ele está no caderno do aluno, na página 38, na página 38. Ele vai ficar aqui na tela, mas se você não conseguir acompanhar, ele está aqui, ó, no caderno do aluno, tá certo? E, além disso, daqui a pouquinho, vocês vão usar os cognates. O que são os cognates? São as palavras. Hoje, na aula do 6º ano, deu uma polêmicazinha aí nos cognates. Os cognates são palavras parecidas com o português. Tá certo? Elas têm a mesma raiz. Então, isso ajuda bastante na hora da gente ler o texto. Então, vocês vão ter 1 minutinho para vocês pegarem esse texto, dar uma lida rapidinha, olhar os cognatos, que são as palavras parecidas com o português, para a gente tentar descobrir qual é o assunto do texto, tá certo? E ali tem algumas palavras que eu quero que vocês percebam. E ela está ligada ao nosso tema da aula de hoje, ok? Então, nós voltamos daqui a pouquinho. O que eles responderam, teacher? Tem um pessoalzinho que ainda está perdido ainda. O que é cognate, professor Antônia? Que não tá... Cognates são as palavras que são parecidas com o português, que é o que eu vou colocar aqui no flip chart para vocês. Mais alguém aí achou? Ou estão perdidos? Então, a Júlia Marques respondeu water, ou água. Né? Então, a Camille colocou liquid. Ah! Então, já temos aqui um... Depois alguém colocou animals, tem aí the animals também. Water plants, o Cauã colocou plants. Ok. Eu acho que a Bárbara colocou humans. Ok. O pessoal está elogiando bastante a música também, que trocou de música, gostaram. O Arthur colocou animals, important e plants. Acho que important. Isso, então acho que alguns já pegaram o que é cognates. Tá? Então, essas palavras aqui foram as palavras que eu pedi para vocês grifarem, que eu achei que vocês iriam achar. Então, olha lá, liquid.
Ó, parecido com o português, tem a mesma raiz, líquido. Plants, ó, plantas. Isso ajuda muito na leitura. Humans, olha, humanos. Important, importante. Tinha mais outras palavras aqui? Impossible. Olha aqui, impor. Esse sufixo bel é impor o véu, o nosso véu aqui, ó, tá? Impossível. Tá? Então, essa leitura dos cognatos ajuda bastante na hora da gente trabalhar um texto. Ó, então, eu sei que o meu texto vai falar sobre líquido. O que que é líquido? Água. Plantas, humanos, importante, impossível. Então, eu já tenho uma ideia do que eu vou trabalhar. E a gente já falou de water no início do título, né? Então, a água é o quê? Um líquido que é importante para quê? Para as plantas, para o ser humano. E é impossível o quê, gente? Viver sem a água. Olha, quanta coisa. E eu nem li o texto direito. Eu só dei uma pincelada no texto. Tá certo? Então, os cognates são muito importantes na hora da leitura do texto. Diretor, vamos para o próximo slide, por favor. Então, olha lá. What is cognates? O que são cognatos? Tá? Então, os cognatos, pode voltar para mim, são as palavras que são parecidas com o português. E elas nos ajudam a interpretar o texto, tá certo? Agora, nós vamos praticar. Nós vamos fazer aí praticar o skimming, tá ok, teacher? Eu acho que essa imagem vai ficar um pouquinho ruim para vocês verem na tela, tá? Então, se vocês acharem melhor, ela está na apostila do aluno, page 39, ó, página 39. Ela vai ficar aqui na tela, tá certo? Mas, se você não estiver conseguindo, você dá uma olhada aqui, porque aqui tem um monte de coisa escrita, tá? O que você vai fazer agora? Rapidinho. Ele vai ficar na tela, você vai ter 1 minuto para você fazer o skimming. O que é o skimming? Vou lembrar de novo, hein? É a leitura da imagem, relacionar ao título, olhar lá na fonte para verificar se a ideia que você tem daquele desenho se é verdadeira. Isso é importante antes da leitura do texto. Então, você tem 1 minuto para fazer a leitura do título, relacionar a imagem ao título, olhar lá embaixo, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, a fonte aqui, ó. Ó, isso aqui é a source, é a fonte. Olhar lá na fonte se tem o gênero do texto. Ok? Voltamos daqui 1 minutinho. Pessoal, já conseguiram responder? Eu acho que tá fácil, né, teacher? O que eles responderam? Tá, a maioria está respondendo em português, o ciclo da água, mas a Evelyn colocou Cycle Natural, o Odair escreveu Cycle Water, a Daniele Plants Human e a Sara respondeu Evaporation Cycle. Então, esse aqui é o título, né? Water Cycle. Tá certo? Então, nós já sabemos que ali tem todo no desenho uma estrutura do ciclo da água, certinho. E as palavras, foi fácil? Eles acharam fácil essa estrutura do skimming? Eles estão comentando, a maioria está comentando a maioria sobre o ciclo da água mesmo, Sobre né? o ciclo da água. E, então, qual é o nosso assunto principal? O título já responde à própria imagem. Então, olha lá, what is the main idea? Qual é a ideia principal do texto? Novamente, olha isso aqui, gente, é o double question. Tem que estudar double question, não adianta. O que ou qual? Qual é a ideia principal do texto? Então, vamos lá. Vou pegar o sujeito da oração, vou ensinar vocês a responderem. Aqui o verbo, né? Aqui faz parte. Sujeito da pergunta, o sujeito vai ser o da resposta. The main idea. E o verbo, is. Ó, sujeito e o verbo. Qual que é a ideia principal? O ciclo da água. Water Cycle. Esse é o nosso assunto. Então, hoje, nós vamos estudar sobre o ciclo da água. Olha como foi importante só fazer a leitura da estratégia, não é, teacher? É verdade. Vocês mais para frente, quando vocês forem fazer o Enem, por exemplo, uma principal característica do Enem é você conseguir identificar qual que é o gênero do texto, qual é o tipo de texto. Então, você sabendo fazer essa leitura superficial, esse skimming, você já consegue acertar pelo menos uma questão.
Muito bem, é isso mesmo. Agora, vocês terão um minutinho para fazer o scanning. Nós vamos trabalhar o scanning na próxima aula, mas eu já vou dar uma adiantada. O que é o scanning? É uma leitura mais detalhada do texto. É quando eu vou usar de algumas estratégias para eu ler o texto. Quais são essas estratégias? Por exemplo, eu não sei uma palavra lá, não sei o vocabulário. Eu vou parar de ler? Não. Eu vou ler o parágrafo até o final. Eu vou usar os cognatos e o vocabulário que eu já tenho. Depois que eu ler todo o meu parágrafo, eu vou tentar deduzir qual o significado daquela palavra. Muitas vezes, aquela palavra não vai tirar o sentido do parágrafo e eu vou conseguir entender. Então, agora, o que vocês irão fazer? Você vai ler o texto, tem um minutinho para você ler o texto. Tem umas palavras lá que estão em negrito, né? Por que será que ela está em negrito e destacada? Será que ela está relacionada ao vocabulário da aula? O que ela quer dizer? Use os cognates com ela. Grife as palavras que você achar mais importante para a compreensão do nosso texto. E nós vamos abordar isso daqui a pouquinho, tá? Nós voltamos já. E não esqueça de escrever lá no chat quais foram as palavras do vocabulário que você compreendeu e que você entendeu relacionado ao tema da aula. Ok? Acho que ficou claro, né, teacher? Sim, acho que lembrando que é para grifar no caderno do aluno, né, no professor? caderno do aluno, não grife o seu celular, né, gente? Sua mãe vai nos matar se você fizer isso, ok? Não esqueçam, se achar pequenininho, vai lá na apostila do aluno e lê o texto na apostila do aluno. Voltamos daqui um minutinho. Bye, bye, see you later. Bom, o professor Ed disse que alguns alunos não entenderam. A comanda ficou clara para mim. Era para você ler o texto, grifar as palavras que você acha que está relacionado ao ciclo da água e as palavras que são parecidas com o português. Eu acho que ficou claro, não é, teacher? Sim, alguns colocam, eu não sei ler inglês, né? Igual o Carlos falou aqui, mas o problema, Carlos, não é você não saber ler inglês. Se você olhar para a palavra, tem a palavra parecida e aí você consegue achar o significado, né? Por exemplo, o William colocou evaporation. Opa, então, isso mesmo. Aí a Nicole já colocou embaixo a tradução, evaporação, né? Então, o Carlos também, evaporate. Então, a maioria de evaporação, chuva, a Maria Isabel, chuva, evaporação, precipitação, evaporação. Então, ela já colocou os conhecimentos de ciências dela ali. O Eduardo colocou clouds, droplets, evaporates, condense, precipitations. Então, wonderful. O Carlos, né, que falou que não sabe ler inglês, é isso? Sim. Gente, inglês é um processo. Eu sei que você não domina a língua. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos te dando condições, o seu professor e eu aqui, para que você compreenda o inglês. Você está no processo. Você tem que usar as estratégias de leitura para você improve your knowledge, para você melhorar o seu conhecimento do inglês. Então, não adianta eu ficar falando eu não sei ler inglês. E o que você está fazendo para aprender o inglês? Esse é o momento. Então, para de falar eu não sei, para falar eu estou tentando, ok? Os alunos, eu não lembro mais, um deles falou certinho. Né? As palavras que estavam destacadas, relacionadas ao vocabulário cloud, droplet. Ó, estou desenhando, lindo. Professora de artes vai me matar. O que será isso aqui, gente? Condense. Então, aqui é a nuvem. O droplet são as gotículas de água. Condense, condensação. Precipitation, precipitar, a precipitação. Então, esse daí é um vocabulário mais ligado às ciências, que eu não sou professora de ciências, né, gente? Mas
Vamos tentar trabalhar isso. As palavras que vocês colocaram relacionadas ao título da matéria, tá certíssima. Agora, alguns alunos falaram evaporate, né? Ó, isso aqui é cognato, que eu expliquei, ó. Evaporação. Se você ficar grifando lá no texto, você vai ter um bom conhecimento do texto. E também, water, você já conhece essa palavra. Nas primeiras aulas, a professora anterior trabalhou essa matéria. Aqui também falaram rain, né? Também foi a matéria que a professora citou. Então, você já conhece o vocabulário. A professora anterior, nas primeiras aulas, também citou snow. O ciclo da água também foi trabalhado de uma outra forma. Aqui, no segundo parágrafo, na primeira linha, tem movement. Ó, movimento. Isso aqui é o cognate, palavra parecida com português. Se eu grifar os cognatos num parágrafo, o quanto eu vou ler o parágrafo e tentar descobrir o significado daquele parágrafo. Isso aí é caminho para aprender a ler inglês, né, teacher? Sim, acho que pra gente... Primeiro a gente tem que partir do que a gente já sabe, né, do conhecimento prévio, e a gente vai colocando outros conhecimentos, né? E aí é um processo mesmo, gente. Não adianta a gente pegar e falar inglês fluente em 2 semanas. Não funciona assim. É um processo. Você não levou 2 anos para aprender português? Então, inglês também você tem que vivenciar e também praticar bastante, né, professora? Né? E uma coisinha, a sua língua você aprende desde criança. Então, você vai começando a falar quando você está bebê, você vai melhorando, melhorando. E a vida inteira da gente, nós vamos melhorando o nosso português. Então, não adianta eu querer aprender inglês em The Flash. Aprenda inglês em 2 semanas, né? Aí vai ter que ter um intensivão de 24 horas. Agora, nós vamos pôr ali no flip chart um exercício. Ele também continua, está aqui na apostila do aluno, ó. Então, você pode fazer aqui. Eu vou adaptar aqui para ajudar na nossa leitura do texto. O que você vai fazer? Complete the visual organize. Complete o organizador visual below with words you can relate to water cycle. Complete o organizador visual abaixo com as palavras que estão relacionadas à água. Você tem 1 minuto. Então, no nosso texto, nós temos um vocabulário enorme ligado à água. Tá? Então, quais são as palavras que no texto que você grifou, que você acha que estão ligadas à água? Você tem 1 minuto para colocar esse vocabulário. E, please, por favor, practice, pratique, write in English. Escreva em inglês as palavras, ok? Então, vamos praticar. Escrevam as palavras que você acha que estão ligadas à água, ok? In English, lá no chat. Voltamos daqui a pouquinho, ok? Aí, conseguiram responder? Tem bastante gente respondendo. A Ana Clara respondeu Ocean. O André respondeu Droplets. A Micara e a Lohane responderam Ocean também. A Giovana Cloud. A Kathleen respondeu Water. A Water tem a ver com Water? Acho que sim, né? A Júlia respondeu Evaporation. E o Gleidson respondeu Vapor. Isso. Agora, o diretor vai colocar ali na tela, aqui é uma possibilidade de resposta, tá, gente? Olha lá. Evaporate está ligado ao ciclo da água. Condense também está ligada. Droplets, precipitation e cloud. E aqui no PPT, eu tirei outras palavras lá do texto que estão ligadas à água. Outra possibilidade de resposta. Water, vapor, snow. Água, né, também vapor, neve e nuvem. Também pode ser uma possibilidade de resposta, certo? Ok? Então, dá um print aí. Alguns alunos disseram, eu não entendi direito, se eles já fizeram essa matéria com o professor da aula ou se foi aqui no Centro de Mídias. Eu me recordo que algumas aulas atrás, não lembro, foi trabalhado o ciclo da água, mas com outro enfoque, tá certo? Eu não sei se eu estou enganada, não me lembro, mas acho que foi o ciclo da água. Vocês devem lembrar mais do que eu. Agora, nós temos uma pergunta, e ela está no caderno do aluno, page 40, página 40. Nós vamos colocar aqui na tela. Isso chama-se compreensão de texto. Nós vamos começar a trabalhar a compreensão de texto. No 7º ano, a gente já começa a trabalhar a leitura e compreensão do texto. E eu vou ensinar alguns truquezinhos aí para vocês. Então, pode voltar para mim que essa perguntinha está lá no caderno do aluno. O que vocês irão fazer agora?
eu vou colocar essa pergunta aqui e vou mostrar para vocês como achar essa resposta no texto, tá? According to the text, de acordo com o texto, what is the water cycle? O que é o ciclo da água? O double question não aparece na resposta. Isso aqui tudo, ó, o que vem antes do verbo to be não aparece na resposta. O que vem depois do verbo to be, eu tenho que localizar o sujeito, tá? Então, eu posso responder according to the text, de acordo com o texto, ou eu posso tirar, posso começar já aqui, tá certo? Então, eu vou colocar the water, sujeito da pergunta, que é o the water cycle, o verbo to be. O sujeito da pergunta está aqui, o verbo da resposta. Mas, teacher, como o nosso colega ali disse, nosso aluno disse, eu não sei nada de inglês, como que eu faço para localizar essa resposta no texto? Truquezinho. Pega na pergunta uma palavra que você acha que está lá no texto. Vou usar water cycle. Vai lá no texto e procura esta palavra lá. Quantas vezes essa palavra vai aparecer? Se eu não me engano, eu vou até olhar aqui no texto, eu acho que aparece 2 vezes, não é, teacher? Se eu não me engano, acho que são 2 vezes ou 1 vez. Então, procura a palavra water ou a palavra cycle e verifica quantas vezes ela apareceu no seu texto. Ali vai estar a resposta, gente. Aí eu vou só o quê? Descartar. Então, olha, aparece 3 vezes. Naquele lugarzinho ali é o lugar aonde está a sua resposta. Essa é uma dica. Então, você vai ter um minutozinho para você achar no texto, localizar no texto essa resposta. E escrevam ela em inglês. Eu estou te ajudando, né, te dando suporte para você responder as outras 3 questões lá do caderno do aluno. Ok? 1 minuto para você responder. Já te ajudei, ó, sujeito e verbo. Se você quiser, você pode começar com according to the text. Aí é uma opção de vocês, ok? Voltamos daqui 1 minutinho. E, pessoal, a dica ajudou bastante? Será que ajudou, teacher? Olha, a Giovana foi o primeiro a responder, que ela já falou, the water cycle is a continuous movement of water. Sim, certinho. Aonde que estava? No segundo parágrafo, bem ali. Só tinha que localizar a palavra water cycle. Então, de acordo com a Giovana, então ela escreveu, olha lá, the water cycle is, vou colar aqui, viu, gente? A continuous movement of water around the earth. Então, olha lá, o ciclo da água é um movimento contínuo da água em torno da Terra. Tá certo? Ok? Acho que eu já ajudei, né? Já dessa dica já ajudou bastante. Lá no caderno do aluno tem mais 2 perguntas. O processo para responder eu já te expliquei. Agora, eu só vou trabalhar ali a tradução e você vai ter a independência de responder sozinho. Lembrando, localiza o sujeito da pergunta e põe na resposta. Localiza o verbo da pergunta e põe na resposta. Pega uma palavra da pergunta. Se você não souber o vocabulário, procura lá no texto que a resposta vai estar naquele lugar e vai te ajudar. Por favor, diretor, a próxima. Olha lá, what are precipitations? O que é precipitação? Procura a palavra precipitação no texto, localiza a resposta lá e responde. Ali naquela pergunta tem 2 possibilidades de resposta. Aí vai ser o jeito que você quer, tá certo? A próxima pergunta, próximo slide, diretor. What are clouds made of? Do que as nuvens são feitas? Mesma coisa. Localiza o verbo, o sujeito da pergunta, põe na resposta o verbo da pergunta e coloca. E procura a palavra clouds made of. Do que as nuvens são feitas lá no texto. E vai te ajudar. Acho que eu ajudei os alunos, não ajudei, teacher? Bastante. Ok? Agora, nós vamos relembrar a nossa aula passada, tá? Que foram os simple past. Qual era a regra do simple past? Você tem 1 minutinho para colocar ali na tela, ok? Quais eram as 5 regrinhas do simple past, ok? Voltamos daqui 5 minutos. 5 minutos não, né? 1 minuto, né, gente? A aula já está acabando. Escrevam lá quais são as 3 regras. Não precisa escrever extenso, não. Coloca número 1, tal coisa, 2, tal coisa, 3, tal coisa. Porque nós vamos precisar do simple past para
quinta aula na nossa produção de texto, ok? Voltamos daqui a pouco. Será que foi fácil? Será que o caderno de vocês estão organizadinho? Né? E, teacher, eles conseguiram responder? Olha, a Ana Vitória, ela não sei se ela me chamou ou se ela respondeu. Ela falou que colocou colocar ED, né? ED. Assim, muito bem, é colocar ED. Só que tem 5 regrinhas para usar o ED. Teacher, ela falou quais são as regras? não, não colocou, só colocou isso aí. Então, vamos lá. Então, a maioria dos verbos, a gente acrescenta ED. Só que quando o verbo terminar em E, a gente só acrescenta o D. Essa é a primeira regra. Quando o verbo termina em vogal mais Y, o que eu faço? Eu acrescento ED, certo? Quando o verbo terminar em consoante mais Y, o que eu faço? Corto o Y, troco por I e acrescento ED. Ó. Quando o verbo terminar em CVC, consoante, vogal, essa daqui é mais difícil, viu, gente? Consoante, vogal, consoante, última sílaba tônica e for monossílabo ou dissílabo, tudo isso é língua portuguesa, não é, teacher? Sim. Isso é matéria de português. Então, como é que você não entende inglês? Então, quando terminar em CVC, o que eu faço? Dobro a última letra, vou colocar aqui um N, tá, gente? Pensei no verbo plan. Dobro a última letra e, né, e acrescento ED. Vai ficar o quê? Planned. Ok? Faltou mais alguma regra, teacher? Esqueci mais alguma? Ah, o Eduardo, ele falou do IED também, né? Então, acho que ele já aqui, já o IED está aqui, o ED, também, né? Acho que são todas, tá? Então, aqui eu coloquei o planned, o verbo terminado com o IED aqui, ó, cry, vai ficar o quê? Cried. O verbo terminado com isso, eu vou usar o play, eu gosto muito e repete bastante, mas tudo bem, played. E um verbo com E, dance. Ó, terminou com E, eu só acrescentei o D, tá? Então, pessoal, organize o seu caderno, porque você vai precisar no passado, nas nossas próximas aulas. Agora, I have a challenge for you. Eu tenho um desafio para vocês. Ele está num tempo verbal que ainda não é a matéria que nós estamos aprendendo hoje. Mas nós vamos focar porque também usa o ED, né, teacher? Sim, aí a gente vai usar o particípio passado, professor, é Particípio passado. E esse exercício, ele está no caderno do aluno, por isso que eu vou trabalhar ele para te ajudar. Ele está aqui no caderno do aluno, na página 41, página 41, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, eu peguei algumas frases ali e dei uma adaptada para a gente forçar ali a questão do ED. Então, o que você vai fazer? Partindo desta regra aqui do ED, tem lá na tela, por favor, diretor. Tem a frase, tem uma palavra que está entre parênteses. Você vai colocar o ED ali naquela palavra, ok? Eu nem vou dar tempo porque está terminando a aula. Okay? Aí, o que eles responderam, teacher? Vamos ver se já temos resposta aqui, o pessoal já colocou. Agradecer também ao professor André Sama, que está ajudando bastante a gente aí. Thank you. Que ele está fazendo, e o professor João também. A Taylor já ia colocar ED também. Mas acho que eles não entenderam ainda o que é para fazer com o verbo, professora. Ah, o verbo é para acrescentar. O verbo não é call? Eu acrescento ED, vai ficar called. Certo? Então, faça o exercício do caderno do aluno. Nossa aula já está chegando ao final. Nós estudamos hoje estratégias de leitura, demos uma revisada no Simple Past e trabalhamos o skimming. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe os seus comentários que voltamos na próxima semana. Thank you. Obrigado. Até mais. Bye, bye. See you later.